Oi, Thaís, tentando conectar aqui, meu povo. Já vamos começar. Ai, ai. Oi, Mi. Vamos lá, né? A gente conseguiu ligar aqui agora o Facebook Som e o YouTube e funcionou. Ai, que bom, Mi, que você conseguiu. Que bom que você tá aqui comigo. Então, olha lá, gente, vamos começar nossa live. O tema tá bem interessante. A gente vai falar hoje sobre como curar as memórias do passado, né? Nossa, esse filtro ficou muito engraçado, né? Agora que eu tô vendo. Vamos assim mesmo. Bom, boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa live. Mais uma live do nosso programa Amor Consciência, né? Aqui nesse programa eu compartilho com você estratégias para você se libertar da obrigação de ser forte o tempo todo, aquela obrigação de ter que dar conta o tempo todo. Para você conquistar uma vida mais leve, com mais prazer, mais relaxada, com relações mais saudáveis, né? Para você entrar no fluxo do amor. Eu sou a Cami Brito, eu sou terapeuta ayurvédica, sou coach cognitivo comportamental e eu juntei essas duas técnicas para tentar trazer para você o autoconhecimento de uma forma mais prática, né? Para de verdade lhe causar transformações na sua vida. Então, o tema de hoje é como curar memórias do passado pode tornar a sua relação mais saudável, tá? E vamos então entrar no assunto. O que são memórias do passado, né? Memórias do passado deveriam ficar no passado, não é assim? Mas não é muito bem o que acontece quando a gente não é muito consciente dessas memórias. Oi, boa tarde, Jussara, bem-vinda. Essas memórias do passado, elas são trazidas para o nosso dia a dia através dos gatilhos emocionais. Alguém aí já ouviu falar em gatilhos emocionais? Me conta se vocês já ouviram falar sobre gatilhos emocionais. Esse movimento de trazer a memória lá do passado para o presente, ele pode causar muito conflito nas nossas relações, né? Essas memórias, elas até podem ficar no passado, mas é importante que você entenda que isso não é uma coisa que acontece naturalmente. Geralmente a gente precisa fazer um trabalho para não ficar revivendo no presente as coisas do passado, né? Sim, estão me dizendo que já ouviram falar nos gatilhos emocionais. Que bom. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais eles aqui, né? E para a gente falar, então, para vocês compreenderem por que essas memórias elas podem ajudar, né, na qualidade das nossas relações, eu vou precisar explicar sobre os gatilhos emocionais. Quem não conheceu, vai conhecer agora. Vou precisar explicar o que são os gatilhos emocionais e como esses gatilhos funcionam, né? Então, os gatilhos, gente, eles podem ser algo que outra pessoa fez, alguma situação que você está vivenciando, pode ser uma música que você escutou, um filme que você assistiu, qualquer coisa aleatória do mundo, do universo, pode se tornar um gatilho emocional. Quando essa coisa aleatória aciona dentro da gente uma resposta intensa, uma resposta emocional intensa e desproporcional, a gente está falando aí de um gatilho emocional. Então, existe alguma coisa que uma outra pessoa faz, né? Independente do que seja, você sente que aquilo te afeta, aquilo tira você do seu eixo, né? Aquilo te faz ter uma reação de uma forma impulsiva, sem que você tenha conseguido. Que bom, entendeu? Legal, gente, legal. Então faz com que você tenha uma reação sem que você tenha tido tempo de pensar sobre aquilo que você quer reagir ou como você quer reagir aquele evento que gerou, né? E aí você se sente, então, afetada por aquela coisa externa, por aquele evento externo, e simplesmente não dá conta de se controlar. Aí ontem eu coloquei nos stories uma enquetezinha, né, perguntando se quando a vida tá complicada, se a gente consegue dançar na sala ou se a gente surta, né? E a maioria das mulheres respondeu que surta. Então, muito provavelmente, tem aí coisas acionadas que fazem com que a gente reaja dessa forma mais
impulsiva, né? Que a gente tem essas reações mais intensas e mais impulsivas. E por isso que surta, porque não dá tempo de pensar, é uma coisa que mexe realmente muito com a gente. Então, o gatilho emocional, ele não se refere ao outro ou àquela situação que vivenciou. Não é dali que vem o gatilho. Na verdade, o gatilho, ele aciona alguma coisa que diz respeito a nós mesmos, alguma coisa que está dentro da gente, né? A me dizendo eu, pois é, você e um montão de mulheres lá. Então, existe alguma coisa naquilo que aconteceu ou que a outra pessoa fez ou disse que dispara uma reação muito forte dentro da gente, que afeta a gente dessa maneira desproporcional e traz uma sensação de que alguém cutucou a nossa ferida, né? Assim que a gente se sente. E a gente reage. Então, isso que é acordado na reação é um instinto de proteção, é uma inteligência de sobrevivência, né? Então, se algo do lado de fora de você ou em uma outra pessoa faz você se sentir ameaçada, você reage. Até aí tá tudo normal. Acontece que se essa reação for muito intensa e for desproporcional àquilo que gerou, aí a gente tá falando de um gatilho. Tá bom, gente? Ficou claro? Né? Nem toda reação que a gente tem é um gatilho emocional, apenas se é uma reação desproporcional àquilo que causou essa reação na gente. Tá bom? Assim que a gente identifica um gatilho, diferencia ele, né, das situações que a gente vive no dia a dia, tá bom? Então, todos nós temos gatilhos. Tá sem som no YouTube? Ah, meu Deus. Deixa eu olhar. Pera só um pouquinho, minha gente. Por que está sem som no YouTube? O que pode ser? Ah, eu acho que eu já sei o que é. Meu microfone. Bom, vamos ver se resolveu agora. Se não resolveu, depois a gente sobe o vídeo lá no YouTube de novo, tá? E quem tá no YouTube vai pro Facebook ou então vai pro Instagram, né? Para poder. Tem 3 pessoas aqui no YouTube, gente. Por favor, se tiver sem som, vocês venham ou pro Facebook, né? @CamiBritoOficial, ou pro Instagram também, @CamiBritoOficial, tá bom? Tá sem som aqui. Ai, puxa. Vai pro Facebook, Aninha, please. Pro Facebook. Pro Facebook, na página Cami Brito Oficial, tá bom? Então, eu vou até pausar aqui o YouTube, porque não tá adiantando, não tá funcionando, né? Tá sem som. A gente economiza aqui uma transmissão. E as pessoas não ficam lá, né, coitadinhas, sem conseguir ouvir nada. Então tá, então olha só, todos nós temos gatilhos emocionais, né? Você com certeza sabe... Ai, Mi, eu fechei. Eu fechei lá porque não estava funcionando mesmo. Não vai ficar o link disponível, vai sumir. Agora já foi. Teria sido uma boa alternativa escrever nos comentários, mas agora já foi. Mas acho que no Facebook tá funcionando direitinho. Deixa eu até conferir. Ah, parece que tá funcionando direitinho, tá? Hoje a internet aqui tá muito, muito, muito ruim e é isso mesmo. Vamos lá. Todos nós temos gatilhos emocionais, né? Você com certeza tem algum gatilho emocional e você sabe quando alguém faz um comentário em tom de brincadeira, que, por exemplo, pode não significar nada para alguma outra pessoa, mas para você, né, aquilo causa uma desestabilização, você leva aquele desconforto para o resto do dia, né? Aquilo mexe com a energia do seu dia, aquilo mexe com o seu humor. E aí você pode se sentir dessa forma quando alguém expressa uma desaprovação sobre você, por exemplo, né? De repente você pode também ficar se sentindo deslocada, ter um ataque de ansiedade, entrar numa crise de raiva, de vergonha, qualquer coisa do tipo. Então, a forma como a gente vai reagir ao gatilho é muito particular, né? E cada um tem aí os gatilhos, a gente vai identificando eles aqui ao longo da live. Então, como todos nós temos a tendência de estarmos muito conectadas com as coisas do lado de fora, né? Com a vida, com a rotina, com os afazeres,
pode ser difícil reconhecer um gatilho emocional quando ele acontece. Geralmente, a gente vai reconhecer a resposta àquele gatilho, que são os desconfortos, né? As sensações desconfortáveis, desagradáveis, aquele sofrimento que a gente não consegue saber muito bem de onde está vindo. Então, é muito mais comum a gente acreditar que os nossos problemas são, assim, crônicos, né? São essas sensações crônicas de desconforto que a gente sente, do que levar diretamente a causa do que a gente está sentindo, associado, que associar diretamente a causa do que a gente está sentindo a um gatilho emocional. Os gatilhos, eles são muito rápidos, né? Eles acionam pensamentos e sensações dentro da gente muito rápidos. Então, é difícil. Só quando a gente está atenta, conectada, a gente está mais já educada para perceber esses gatilhos, é que a gente realmente pega ele ali no momento que ele está acontecendo, né? Só que a verdade é que nem o desconforto que a gente está sentindo em resposta ao gatilho, nem o gatilho em si conseguem resolver esse problema, né? Tem uma frase do Einstein que eu amo, que sempre me cai muito bem aqui no meu trabalho, que é o seguinte: a gente não pode resolver um problema com a mesma consciência que ele foi gerado. Então, o que Einstein disse? Que se a gente quer resolver um problema aqui, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais, ir para uma camada mais profunda para identificar de onde está vindo aquele problema. E assim acontecem com os gatilhos. Quando a gente faz isso, a gente passa pelo desconforto da reação e a gente chega nas memórias emocionais, tá? Tá dando para entender, gente? Diz para mim se tá ficando claro aí, por favor. Dá um coraçãozinho, que aí eu sei que com o coraçãozinho vocês estão compreendendo, estão me acompanhando aqui. Falem comigo aí, por favor, para eu saber se eu posso seguir. Ai, será que foi a Aninha que entrou aqui, gente? Tomara que tenha sido. Então tá. Então chegamos aí a entender, né, que o que na verdade gera o desconforto ali que a gente percebe pode estar num nível muito mais profundo. E aí eu gostaria que vocês atentassem que na verdade eu estou entregando ouro aqui para vocês, né? Porque é exatamente isso que muita gente não sabe. O gatilho em si, ele não é o causador do estresse emocional. O que acontece dentro de nós, que de verdade tem a capacidade de gerar toda essa gama de conflito, impacto nos relacionamentos, né? Olhando para dentro que a gente vai identificar, então, essas memórias. Porque quando a gente faz esse mergulho, o que a gente acha lá embaixo disso tudo são as memórias emocionais. Então, o desconforto que a gente sente ao entrar em contato com o gatilho é como se a gente estivesse revivendo, né? De alguma forma, a gente está retornando aquela memória lá do passado, muito provavelmente da sua infância, e muito mais provavelmente ainda até os seus 7, 8 anos de idade. E eu vou explicar o porquê disso em outra live, porque aí já entra um outro assunto. Então, assim, esse desconforto, o que a gente entende como desconforto no corpo, as sensações ruins, o que é acionado pelo gatilho, na verdade, está comunicando com uma memória que a gente tem lá da nossa infância, né? Então, todos nós temos gatilhos, sim, isso a gente já falou, mas por que todos nós temos gatilhos emocionais, né? Nós temos gatilhos emocionais porque simplesmente nós fomos crianças. E crianças são frustradas, porque é assim que o mundo funciona, né? Ninguém consegue atender a todas as demandas de uma criança o tempo todo. Então, em algum momento, você precisa dizer um não para o seu filho, até para ele ser educado. Então, esse processo de frustração da criança, ele já pode gerar gatilhos emocionais. Acontece que existem memórias emocionais, né, que são traumáticas. E essas memórias emocionais, elas precisam ser trazidas para a consciência para que não correspondam às situações que a gente está vivendo no presente, para que não criem essa relação e que no presente a gente não acabe se deparando com gatilhos o tempo todo, né?
Então, o que acontece é que quanto mais frustrações, né? E as frustrações na infância geram como se fosse um estresse emocional. Então, quanto mais estresse emocional a gente vivenciou na infância, mais gatilhos a gente tem e mais intensas são as nossas respostas a esses gatilhos, tá? Então, todos nós, mais dia menos dia, somos pegas desprevenidas, né? Simplesmente vivendo, desprevenidas por acontecimentos que desafiam essa razão e provocam na gente esses sentimentos que a gente não sabe muito bem de onde vem, né? Geralmente sentimentos desconfortáveis, emoções doloridas, né? Que se a gente para pensar de uma forma racional, com a mentalidade racional, né? A gente não vê muita razão para isso. Às vezes a gente não percebe, muda o humor no meio do dia e não sabe nem dizer por que mudou esse humor, né? E por que a gente não sabe? Porque a resposta não está aqui no racional, ela está no inconsciente, que é muito emocional. Então, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos recursos elaborados para lidar com situações delicadas que a gente pode ter experimentado, né? Eu geralmente falo aqui de pessoas que se tornaram adultos, mas que tiveram uma infância instável, difícil, mais disfuncional do que muito harmoniosa, né? Então, somos pessoas que temos muitos gatilhos. E somos pessoas que normalmente vivenciamos esses gatilhos de formas muito intensas. Então, para uma criança que percebe uma instabilidade no lar, né, que percebe uma instabilidade na relação de afeto com os seus cuidadores, que percebe que existe uma insegurança na relação com os pais, ela tem essa sensação muito presente para ela, apesar de inconsciente, né? Só que cada criança vai reagir a isso de uma forma, né? O seu temperamento vai dar para ela formas diferentes de reagir a essas memórias. E isso que justifica o porquê de irmãos, né, viverem as mesmas situações e terem ali respostas para a vida muito diferentes, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Eu uma vez atendi uma pessoa, ela tinha mais de 40 anos, eu não sei agora dizer quantos anos ela tinha ao certo, mas ela tinha vivenciado lá na infância uma separação abrupta dos pais. Ela devia ter uns 5, 6 anos quando os pais se separaram e aconteceu de uma forma muito inesperada. Ela estava tomando café com o pai e com a mãe, e aí, de repente, o pai levantou da mesa, sem falar muita coisa, cruzou a casa, né? Saiu da cozinha e foi para a sala, abriu a porta da sala, saiu pela porta. Ela me contou, né, que ela sentiu uma sensação de peso dentro dela, uma sensação muito ruim. E ela correu atrás do pai e foi para o sofá e ficou olhando pela janela. E ela morava num quintal grande, viu o pai atravessar o quintal todo a pé e sair pelo portão. E ela disse que ficou sentada ali naquele sofá muitas horas durante o dia, esperando o pai voltar. Por quê? Porque o pai levantou da mesa e saiu de casa e nem tinha falado com ela, não tinha despedido, não tinha dado beijo nem nada. Então ela ficou ali apreensiva, toda hora ela ia à janela para ver se o pai estava voltando, porque ela queria ir se desculpar com o pai. Olha como que é a memória da criança. Ela queria ir se desculpar com o pai porque ela achou que tivesse feito alguma coisa errada, porque o pai simplesmente foi embora naquela manhã e nunca mais voltou, né? Então, a criança não tem recursos elaborados para entender se havia briga entre o pai e a mãe, para entender se de repente eles tinham resolvido se separar, né? Ou se o pai foi embora porque estava com algum outro problema dele. Não, a criança ela só sente. Como ela sentiu um desconforto enorme e ela ficou ali naquela esperança do pai chegar para ela poder se desculpar, o que ela memorizou foi que a culpa era dela, do pai ter ido embora, né? Então, essa criança, ela gravou essa memória. Nossa, eu fui culpada pelo meu pai ter ido embora. Então eu sou uma menina má, eu sou uma menina errada, eu fiz alguma coisa que desagradou tanto meu pai que meu pai foi embora e nunca mais voltou.
E essa memória dela ficou inconsciente, ela lembrava do dia que o pai tinha ido embora, mas ela não lembrava de detalhes, né? Até que ela começou a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. E em uma das sessões, em uma das vivências que a gente fez, ela conseguiu acessar essa memória. Mas então, o que pode acontecer com essa criança, né? E aconteceu diversas vezes com essa pessoa que eu atendi, é que essa criança cresce, né? E ela é colocada diante da vida em situações aleatórias que podem trazer para ela, podem trazer para o presente, para a vida dela, para os relacionamentos que ela está tendo no momento presente, experiências que lembram muito esses sentimentos que foram aterrorizantes, né? Vivenciados durante a infância. Imagina uma criança tentando lidar com a culpa por ter feito o pai ir embora de casa, porque ela achou que o pai não falou com ela, então foi chateado com ela. Óbvio que o pai era uma pessoa não muito estável emocionalmente, né, para ter feito uma coisa dessa com uma criança, mas independente disso, a mentalidade da criança lá pequenininha, a mentalidade emocional dela fez ela entender que ela tinha culpa nisso. Então, por exemplo, se essa pessoa tem um namorado ou tem um marido, né, que fica com o telefone desligado ou está num lugar que não dá acesso à internet e não responde as mensagens dela durante um dia, por exemplo, ela tem uma chance muito grande de acessar essa memória de abandono que ela sentiu lá na infância, né? E isso pode gerar nela uma insegurança de que a pessoa pode ir embora assim do nada, porque foi o que ela vivenciou quando criança. E isso pode gerar nela um comportamento controlador, meio que obsessivo por controlar cada passo da outra pessoa para ela poder se sentir segura. Então, mesmo que não haja nenhuma evidência real de que essa pessoa que ela está se relacionando pode ir embora, ela sente que essa é uma ameaça presente e constante na vida dela. Tá dando para conectar como é que as memórias emocionais podem tornar as nossas relações caóticas? Me digam aí, por favor, se tá claro. Olha, Pri, que legal. A Larinha. Então, gente, é assim que a gente cria situações no nosso presente que, na verdade, não são reais, são fruto das interpretações dessas memórias que a gente fez lá no passado. E é assim que a gente traz uma coisa para outra, né? A gente traz o passado para o nosso presente. Então, se essa situação acontece numa pessoa que tem que teve uma infância legal, uma relação com os pais tranquila, uma relação com os pais segura, ela obviamente não pode ser colocada nesse mesmo lugar que, por exemplo, uma pessoa que viveu um caso desse como o que eu contei agora, né? Uma pessoa mais madura emocionalmente, que pode ter esse ambiente saudável em casa para amadurecer de forma emocional, ela pode simplesmente pensar, nossa, deve estar num lugar sem sinal no celular, então daqui a pouco eu ligo. Mas uma pessoa insegura, ela vai mandar 200 milhões de mensagens no celular da pessoa que ela quer achar, porque ela precisa de uma resposta da outra pessoa de que tá tudo bem, para ela acreditar que ela tá segura na relação que ela tá vivendo, tá? Então, esse foi um exemplo que eu lembrei aqui de uma pessoa que eu atendi, mas pode ser que tenham passado diversos outros exemplos na sua cabeça, né? De uma vez que você teve uma reação desproporcional. Então, é justamente por isso, justamente por esse tanto de evento que acontece na vida, que é normal da vida, comportamentos de outras pessoas que a gente não tem controle, que a gente precisa olhar para a nossa criança interior ferida. Essa é a nossa criança interior ferida, né? Essa criança que tem memórias emocionais não curadas, guardadas lá dentro dela, que a gente carrega para o presente de forma inconsciente. Então, é por isso que, por exemplo, nos meus atendimentos eu faço vivências que vão pontualmente lá nas memórias, onde a gente precisa resgatar o que aconteceu para compreender por que aquela pessoa está reagindo daquela forma. O que ativa esse gatilho e por que ela está reagindo dessa forma, né? Quando você consegue
localizar essas experiências, você consegue trabalhar esses gatilhos, você consegue trabalhar... Esses gatilhos não, na verdade. A gente consegue trabalhar as memórias e aí a gente enfraquece os gatilhos. Porque se a memória está consciente, não tem por que ter gatilho. Se eu estou consciente da minha dor do abandono, não tem por que eu reagir ao gatilho. O gatilho até pode me acionar o desconforto, mas eu estou preparada de forma consciente para lidar com aquilo, tá? Então, essa é a importância da gente se reconectar de forma consciente com essas memórias, né? Esse é o primeiro passo para a gente liberar essas memórias, para a gente poder experimentar uma vida sem projeções, de uma forma mais amorosa, mais leve, né? Para a gente deixar as nossas relações mais equilibradas, mais saudáveis, para a gente conseguir olhar para o futuro livre dessas interpretações e dessas projeções, para a gente conseguir lidar com o futuro de uma forma mais realista e para a gente não se cobrar tanto em relação ao presente, não cobrar tanto das outras pessoas, não ter tantas expectativas exageradas em relação a outras pessoas. Oi, Simone, queridona! Então, gente, dessa forma é possível passar pela situação desconfortável sem linkar essa situação gatilho com os outros sentimentos que a gente vai sentir lá dentro da gente, né? Se a gente consegue perceber a ação do gatilho e a gente consegue perceber a reação que a gente teve ao gatilho, a gente já está com tempo suficiente para não causar um estrondo do lado de fora, né? Aliás, não é nem perceber a reação, porque é antes da reação. Eu percebo o gatilho e eu crio um espaço entre a ação e a reação. E é nesse espaço que eu consigo agir e não reagir, né? Tomar consciência do que está acontecendo, separar o que é memória do que é realidade e tomar uma ação mais positiva, mais assertiva, tá? Com mais qualidade. Então, esse é um dos caminhos mais eficientes para a gente diminuir brigas, discussões frequentes, ou para a gente conseguir encontrar saída para aquelas situações que se repetem na nossa vida com frequência, né? Uma das queixas, assim, que eu tenho maiores das pessoas que eu atendo é a dor de ser abandonada, a dor de ser rejeitada. Por quê? Porque essa é uma memória muito inconsciente, gente. Essa memória a gente faz lá nos primeiros momentos da nossa vida. Às vezes até o primeiro ano, até o segundo ano. Então é muito inconsciente. Você ainda não tem argumentos racionais para assim, para filtrar aquela memória, né? Ela fica muito intensa, muito carregada de respostas emocionais. E, obviamente, isso vai perseguir a gente pela vida toda. Então, é por isso que essa é uma das memórias das queixas que eu mais recebo, né? Quando você aprender sobre essas feridas, né, emocionais, essas memórias que não foram curadas, então elas estão meio que feridas, quando você aprender sobre elas, você ganha conhecimento e consciência para você se tornar boa para essa criança que está ferida lá dentro de você. E é essa pessoa madura que consegue acolher a criança abandonada que vai fazer com que ela lide melhor com términos de relacionamentos, né? Com expectativas não atendidas, com frustrações. Ela que vai fazer com que a gente lide melhor com cobranças, com toda a carga de comportamentos negativos que a gente possa ter com a gente e com o outro, tá? Então, vamos ver agora quais podem ser os seus gatilhos emocionais, né? E o que você pode fazer para gerenciar esses sentimentos dolorosos, se eles existem dentro de você. Então, antes disso, eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês pensem sobre isso. Você, quando se depara com um gatilho, você encara aquela situação de frente ou você tenta evitar a dor? Né? Essa reflexão vai te levar a pensar de uma forma, vamos supor assim, como se fosse com um atalho, né? Um caminho mais rápido para as suas memórias emocionais. Então, alguns exemplos de gatilhos aqui eu vou falar para você pensar como os gatilhos podem estar atuando em você.
É um gatilho emocional para você quando você percebe alguém te rejeitando? Vai pensando, se puder, vai anotando, né? É um gatilho emocional quando você percebe que alguém pode te deixar ou ameaça te deixar. É um gatilho emocional. Olha, e deixar, às vezes, pode ser até uma situação de ser demitida do emprego. Isso pode causar um gatilho de abandono. É mole? Em outra área da vida que não tem nada a ver com relacionamento, né? É um gatilho emocional se alguém te culpar de alguma coisa, se alguém te criticar, se alguém te envergonhar, se alguém te julgar. É um gatilho emocional para você quando alguém tenta te controlar, quando você se sente manipulado ou quando você se sente carente. É um gatilho emocional para você, por exemplo, quando você se sente muito feliz. Até isso pode ser um gatilho emocional para você. Então, esses foram exemplos de gatilhos, né? Depois que a gente identifica os gatilhos, a gente precisa considerar de onde esses gatilhos vêm. Então, se você se identificou com algum desses gatilhos que eu falei aqui, pergunta-se o seguinte: o que na sua infância pode estar relacionado a esse gatilho? O que na sua infância pode estar relacionado às sensações que esse gatilho te provoca? Ok? Então, gente, olha só. Talvez esteja aí soando para vocês muito desagradável ficar indo atrás desses tais gatilhos emocionais, né? Para que eu vou atrás dos gatilhos emocionais se eles me causam sensações desconfortáveis? E a verdade é a seguinte: as sensações desconfortáveis já estão aí. Se você for atrás dos gatilhos ou se você não for atrás dos gatilhos, você não vai sair das sensações desconfortáveis. Então, quando você se coloca de frente para os gatilhos, você entra em fluxo com o amor. De novo o fluxo do amor. Então, você se coloca de frente para a possibilidade de ser mais paciente com você, mais bondosa com você, mais compassiva com você, né? Ok, mas vamos supor que você não encare os seus gatilhos de frente, né? Então, o que de repente você faz para evitar os desconfortos que o gatilho causa? Você se esforça para fazer aquilo que o outro está querendo? Talvez você se culpe e se puna? Talvez você fique com muita raiva? Talvez você se sinta muito fragilizada? Talvez você coloque a culpa em outra pessoa por aquilo que você está sentindo. Essas são reações de quando a gente não está muito consciente do gatilho. Então, se eu não lido bem com os meus gatilhos, as chances que eu tenho de causar estragos por onde eu passo, elas são muito grandes. Porque a nossa tendência na inconsciência, sim, é reagir, sim, é colocar para fora. A gente vai dizer que o outro não dá a atenção que você precisa, que o outro não dá informações sobre a vida dele o quanto você precisa, que o outro não está disponível para você o quanto você precisa, que o outro isso, blá, blá, infinitamente. A gente pode culpar o outro de tudo. Só que isso é um ciclo vicioso, porque eu estou entregando o controle para uma outra pessoa, né? Eu estou entregando o controle do que está acontecendo comigo para o outro. Se o outro é culpado, se o outro é responsável, eu não posso simplesmente reverter aquela situação que eu estou vivenciando, certo? E tem uma outra coisa que torna isso um ciclo vicioso. Se você não encara os seus gatilhos de frente, isso não significa que o desconforto vai aparecer e que a dor vai deixar de ser intensa e que você vai sair do sofrimento só porque você resolveu ignorar os seus gatilhos, né? Isso é uma parte do processo de autoconhecimento que a gente até
chama de negação, né? Hoje em dia tá cheio de negacionista por aí, não é isso? Os negacionistas estão em negação, eles não querem entrar em contato com aquilo que incomoda, com aquilo que desafia, com aquilo que tira da zona de conforto, com aquilo que ameaça e vai negando. E esse lugar de ir negando, oi Cris, que bom te ver por aqui, beijão. E esse lugar de quem vai negando, vai negando, vai negando, ele é infinito na nossa vida. Só que aí é isso, a gente está vivendo ciclos repetitivos, padrões repetitivos de comportamento, padrões repetitivos de relacionamento, padrões repetitivos de sofrimento e não tem uma ponta para sair, né, desse ciclo vicioso. A ponta para sair desse ciclo vicioso é justamente o ouro que eu entreguei para vocês lá na frente. Pega o gatilho e vai perceber qual é a relação que esse gatilho tem com uma memória, né? Se a memória está consciente para você, ou qual é a relação que esse gatilho tem com uma sensação que você experimenta de forma repetida na sua vida, ou com uma situação que você vivencia de forma repetida na sua vida. Então, gente, o gatilho é como se fosse a pontinha do iceberg, sabe? Eu percebo o gatilho, eu percebo o desconforto, aí eu vou entrando um pouco mais e vou conseguindo aprofundar e achar a causa dos meus problemas. E aí, óbvio, né? Não é um processo rápido, não é um processo simples. Se fosse, a Terra já seria um planeta espiritual, iluminado, em outra frequência. Claro que não é simples, a gente está aqui para essa jornada. A jornada da vida, até onde eu acredito, é uma jornada para a gente se autoconhecer, para a gente se transformar numa pessoa melhor, né? Eu não sei quanto tempo de live tem, gente, não tá aparecendo para mim. O Instagram tá bem esquisito, viu? Não tô recebendo comentários, não tô recebendo coraçãozinho, não sei se tem alguém aí. Não tá aparecendo tempo de live para mim, tá esquisito. Mas vamos continuar. Nem sei se eu fiz alguma coisa aqui, mas eu acho que não, né? Acho que tá tudo direitinho. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando a gente... agora recebi uns coraçõezinhos, então tem alguém aí, né? O filtro hora entra, hora sai. Eu não sei se eu tô com filtro, se eu tô sem filtro. Se alguém puder dizer aí para mim quanto tempo de live tem, vocês me falem, porque eu comecei atrasada, né? Não tava conseguindo conectar. Então, comecei atrasada. Agora, aqui são 2h44. Então, devo ter aí mais ou menos o quê? Meia hora de live, talvez? 35 minutos. Deve ser isso, né? Obrigada, meus amores! Tá, então, gente, uma outra questão que é importante, né? Sobre a gente tomar ciência desse gatilho é a gente poder assumir a responsabilidade. Palavra difícil essa, né? Assumir a responsabilidade pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, né? Então eu tô falando muito de gatilho porque o gatilho é a porta de entrada para a memória emocional. E se a gente está falando que curar a memória emocional é importante para ter qualidade nos relacionamentos e essa memória é inconsciente, a forma como eu tenho de penetrar nessa memória é através do gatilho emocional, do desconforto que eu sinto na reação, né? E na observação dos padrões que se repetem na minha vida, tá bom? Então, a minha proposta aqui para vocês é que a gente possa abraçar esse autoconhecimento, abraçar esse momento de consciência, esse momento de presença, né? Porque não tá na mão do outro parar de fazer coisas que vão deixar de apertar o meu botão lá do gatilho emocional. Não tá na mão do outro a responsabilidade por isso, né? O que eu tô querendo dizer? Não tá na mão do outro a responsabilidade para eu me sentir melhor. Não tá na mão do outro a responsabilidade para eu me sentir feliz. Não tá na mão do outro a responsabilidade para eu ter dias mais agradáveis, uma vida mais leve, me sentir mais plena, mais realizada. Não tá na mão do outro. E quando eu acredito que tá na mão do outro, gente, eu viro a surtada do controle, né? Eu quero controlar tudo, eu quero que tudo aconteça do jeito que eu planejei,
né? Eu quero vigiar as pessoas para ter certeza de que eu estou segura e as coisas estão indo conforme aquilo que eu quero. Então a vida é uma loucura, é surtante viver assim. Então esse não é o caminho, né? A gente muitas vezes, é por isso que assim, o público que eu atendo, as mulheres que eu atendo, tem no mínimo 38 anos, 36 anos. Porque antes disso, você ainda acredita, ainda tem energia para gastar em controlar as outras pessoas. Então, enquanto não vai dando certo, né, essa estratégia de controle, eu vou botando mais força, eu vou tentando controlar mais. Aí eu pego funções no trabalho. Aí eu fico. Gente, eu tenho uma cliente que ela controlava tanto as coisas dentro de casa, a ponto de saírem assim. A família para ela perfeita era a família Doriano, né? Só que ela não tinha nada da família Doriano. Mas ela queria tanto aquela família Doriana e ela fazia tanta força para conquistar aquela família Doriana que ela chegou ao ponto, ela escolhia roupa para ela, para o marido e para o filho, para os três ficarem harmônicos, entendeu? Assim, esteticamente uma família bonita, né? Porque dentro de casa era um caos, mas pelo menos nas fotos, sabe? Então a gente chega nesse ponto, gente. Imagina uma pessoa que precisa controlar todo minuto, todo evento da sua vida. É uma pessoa que vive uma vida sem nenhum prazer, né? Que vive uma vida sem energia, vive uma vida exausta, vive uma vida querendo mostrar para todo mundo que ela pode, que ela consegue. Esse não é o caminho, esse é o caminho inverso. É o caminho inverso que eu quero propor para vocês. O caminho que eu quero propor para vocês é justamente escolher a autorresponsabilização, né? Tomar responsabilidade pelo seu futuro, pela vida que você quer viver. Então, escolher uma forma saudável de lidar com a vida para evitar a vitimização. Porque a pessoa que está no controle parece que ela não é vítima, parece que ela é uma guerreira, uma mulher maravilha, uma fodona. Mas no fim, se alguma coisa que ela planejou não deu certo, ela se vitimiza, ela se desestrutura. Então ela acaba se tornando vítima das circunstâncias. Olha aí como que a trama é muito, né? É uma trama meio maligna. Ela acaba se tornando vítima das circunstâncias. Então, quando a gente assume essa responsabilidade de querer aprofundar e conhecer as memórias que estão gerando esses comportamentos disfuncionais na nossa vida, a gente sim assume o controle, a gente sim se alinha com o fluxo do amor. A gente sim ganha poder de decisão, ganha poder de escolha, ganha poder de realização, né? Ganha até amor de volta da vida. Olha que maravilha. Mas só que essa é uma escolha que realmente a gente só pode tomar, né? Se tiver em contato com pensamentos e com emoções. Porque é assim que a gente vai acessando as memórias. São raras as pessoas que têm memórias ruins da infância. Por quê? Porque a vida é santa, é mágica. A vida é mágica. A vida tem um amor assim pela gente absurdo. Então, ela quando a criança experimenta situações muito difíceis, muito dolorosas, muito traumáticas na vida, a gente bloqueia essas memórias negativas, né? Para dar conta de seguir vivendo. Só que chega um momento, depois que a gente já viveu, já amadureceu, né? Viveu não, que a gente foi criança, que a gente amadureceu, a gente começa a ser desafiada por essas memórias, porque a força do amor também é tão grande que essa memória é ela própria que tem que vir à tona para que a gente consiga se tornar autêntica, para que a gente consiga se tornar mais seguras, né? Para que a gente consiga se tornar mais plenas. São as tais sombras que a gente precisa agregar à nossa luz para que a gente chegue na totalidade, na integridade. Esse é um processo natural da vida. Já me perdi, hein? Fui lá longe agora. Deixa eu voltar. Beleza. E a gente faz toda essa jogada começando pelos pensamentos e pelas emoções. Porque, por amor, né? Essas memórias elas ficam inconscientes para a gente poder dar conta da vida.
Então, se todo dia, eu prefiro falar todo dia, tá? Nem que seja 1 minutinho por dia. Você se conscientizar que você precisa parar para ocupar o seu corpo, perceber como estão as suas emoções, perceber como estão as sensações do seu corpo, como a sua energia tá para encarar aquele dia, você vai começando a reconhecer quais são os desconfortos presentes em você. Quando aquele gatilho for disparado, você já conhece, já consegue identificar o desconforto dele, né? E aí você vai associando, nossa, sei lá, você pode fazer um diário. Nossa, eu me senti abandonada na segunda, me senti abandonada na terça, me senti na quarta. O que está acontecendo na minha casa que pode estar gerando essa sensação de abandono? E aí você começa a investigar a sua história. E aí você começa a vasculhar, né, as suas memórias, mas você precisa estar conectada com o seu universo interno. Né? Você pode estar falando assim, não tenho nenhum tempo para parar no meu dia totalmente absurdo, enlouquecido. Então tá, então a gente vai precisar dar um passinho atrás e você vai precisar vir comigo nas próximas lives. Porque quando a gente diz não tenho tempo, na verdade a gente está dizendo eu não sou a minha prioridade. E aí a gente tem um problema antes de você querer entrar em contato com os gatilhos. A gente tem um problema para resolver, porque se você não é sua prioridade, você vai ser prioridade de quem? Não é mesmo? A gente precisa ser nossa prioridade. Esse é um dos movimentos que a gente tem que fazer na vida, né? De voltar a se colocar em primeiro lugar, não sendo egoísta, não é isso, mas cuidar do seu bem-estar. Quem não tá bem não consegue fazer ninguém bem, viu aí a questão das memórias e dos gatilhos emocionais, né? Então, se eu tenho coisas não resolvidas dentro de mim e eu não tô dando conta, porque a vida tá me mandando gatilhos para eu me tornar consciente disso, em algum momento vai sobrar para quem tá do meu lado. Não é verdade? Não faz sentido isso? Ai, tô tão triste porque essa live ficou tão linda e eu não tô conseguindo falar com vocês. Bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu queria ter conseguido trazer de uma melhor forma, sem quedas aqui nas conexões, com o áudio saindo direitinho, mas eu vou fazer um post aqui no feed, né? Vou postar live, vou fazer um post aqui no feed, porque eu quero saber como é que foi esse assunto da live para vocês, tá? Eu quero saber se ficou claro, se deu para entender, se ficou alguma dúvida, vocês coloquem lá para mim. Se trouxe algum insight, quiser compartilhar comigo no direct, quiser compartilhar comigo lá mesmo no comentário, fica à vontade. Para mim é muito importante entrar em contato com vocês e saber como é que está sendo esse conteúdo. Eu sei que eu não trago notícias nunca muito agradáveis, né? Eu falo aqui de assuntos que são sofridos, mas eu tento trazer da melhor forma para gerar, na verdade, resultados positivos para vocês. Por mais que talvez gere desconforto, né? Gere incômodo, mas um resultado positivo. Nunca a minha intenção é trazer alguma coisa para deixar de somar. Se não fizer diferença para você, eu não vou trazer aqui, né? Não tenho tempo para gastar livre, nem vocês que estão aí. Então, eu quero muito saber como isso está sendo para vocês, como é que está reverberando para vocês. E para a gente encerrar, eu tenho uma notícia para dar. A partir da semana que vem, a gente vai ter diariamente lives. Eu tinha falado isso na última live, mas eu me enganei. A partir da semana que vem, que eu acho que é deixa eu ver que dia cai aqui. Dia 22, né? Então, do dia 22 ao 26 e depois do dia 29 ao dia 2 de abril, a gente vai ter diariamente lives aqui de aquecimento para imersão gratuita que eu vou fazer, chamada Labirinto do Amor. A imersão Labirinto do Amor, ela já aconteceu outras vezes aqui, quem está comigo aí, né, desde antes da minha pausa sabática, no ano passado, sabe que eu já fiz essa imersão Labirinto do Amor e eu coloco, assim, diversos conteúdos que vão fazendo insights virem para vocês, né? Então, eu queria muito convidá-las para já estarem com esse horário reservado na sua agenda ou deixar aí
a sua disponibilidade para assistir a live à noite, porque ela vai acontecer de segunda a sexta, às 14 horas, aqui nesses mesmos canais, tá bom? Buena, gente, é isso. Vou deixar um beijo enorme para vocês, agradecer que vocês estiveram aí comigo, para quem está aqui também no Facebook, para quem esteve comigo lá no YouTube também. Daqui a pouco eu vou subir também o vídeo lá para o YouTube, tá bom? E quem não conseguiu ver vai conseguir direitinho. Bom, então é isso. Vou